Olá, caros alunos. Estamos abordando um novo tema. Trata-se dos movimentos simples. Eles são simples, mas muito importantes e também ilustrativos. Em primeiro lugar, o que são movimentos simples? São os movimentos estudados por Galileu nas suas obras famosas. A saber, o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado e, finalmente, o movimento dos projéteis, dos objetos que se movem na superfície terrestre. No entanto, nessa aula, ou nestas aulas, vamos estudar só o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Nessa aula, que vamos começar agora, vamos estudar o movimento uniforme. Ora, temos aqui um exemplo bastante simples e que pode ocorrer, né? O movimento uniforme quando nós nos deslocamos ao longo de uma rodovia. Existe um dispositivo em alguns automóveis conhecido como piloto automático. E lá nós podemos selecionar uma velocidade para o veículo. De forma que esse aqui, um movimento ao longo de uma rodovia, desde que ele ocorra com uma velocidade constante, este movimento é um movimento uniforme. Mas existem formas de estudar esse movimento. Como estudá-lo? Aqui eu estou mostrando um arranjo simples. É claro que o estudante pode assistir um vídeo no canal, mas ele é fácil de se construir, né, esse arranjo experimental. Nele, como indica aqui, nós colocamos óleo, pode ser óleo de cozinha mesmo, não é importante que tipo de óleo, de preferência menos viscoso, mas não importa. Óleo, e devemos colocar aqui a cada, digamos, 10 centímetros uma marca, né? A cada 10 centímetros uma marca. E agora o que é que fazemos? Soltamos, veja só, aqui tem uma bolinha, soltamos a bolinha e depois de um intervalo de tempo muito curto, ela vai adquirir um movimento uniforme, com velocidade constante. A gente vai entender isso depois, na dinâmica, né? Mas o fato é que um cilindro graduado em centímetros, desde que eu coloque um óleo qualquer, na verdade pode ser com água também, né? Soltando uma bolinha esférica de preferência, né, nós podemos estudar o movimento uniforme. O que é movimento uniforme? Ora, temos 3 definições inteiramente equivalentes e tenho certeza que para o estudante do ensino médio, não é difícil verificar que estas definições são inteiramente equivalentes. Ora, na primeira definição, nós dizemos o seguinte:
a aceleração, poderíamos colocar aqui aceleração vetorial, mas isso aqui no caso não é importante, porque nós vamos lidar sempre com a cinemática escalar. Então, se a aceleração escalar for igual a zero, dizemos que o movimento é um movimento uniforme. Ele não é acelerado, não é dotado de aceleração. Uma segunda definição é esta. A velocidade escalar é uma constante ou é constante. E para indicar que é constante, a gente coloca esse índice aqui embaixo. V índice zero. Finalmente, uma terceira definição é a seguinte: se os espaços variarem com o tempo de acordo com esta expressão, ou seja, é uma função afim, né, que descreve a equação horária do movimento. S é igual a S0 mais V0, aqui é a velocidade constante, vezes T, né? Eu quero lembrar que S0 é o espaço inicial. O espaço quando o tempo é igual a zero. A gente vê aqui, né, que claramente se eu fizer S de T igual a zero, eu vou obter S0. E V0 é a velocidade constante. Ora, Galileu definia o movimento uniforme de uma maneira um pouco diferente, mas que é inteiramente equivalente a qualquer uma dessas três, né? Galileu definia o movimento uniforme como sendo aquele para o qual, quando eu considero uma variação dos espaços, e você pode pensar de distâncias, não há problema em relação a isso, né? Os espaços percorridos, né, eles são proporcionais, né? Proporcionais, e é curioso porque essa constante de proporcionalidade é exatamente a velocidade vezes ΔT. E Galileu estudou isto de uma maneira sistemática, matemática, né, muito precisa, de forma que também ele definia como aquele movimento para o qual a intervalos de tempos iguais, o móvel percorre distâncias iguais. Ou de outra forma, a distância percorrida ela é proporcional ao intervalo de tempo. Temos aqui, portanto, várias definições, né? A primeira, quero reforçar, é essa condição. Eu mencionei antes, né, o caso do movimento da bolinha. É fácil verificar, né, que a velocidade é constante. Você vai perceber que entre, digamos, 10 e 20 centímetros, né, o tempo gasto para percorrer essa distância de 10 centímetros é igual ao tempo necessário quando o tempo estiver entre 20 e 30, ou entre 30 e 50 centímetros, né? Mencionei também o caso em que a gente usa o piloto automático, né? E você vai perceber que a cada quilômetro percorrido, isso há de demandar um intervalo de tempo igual. V igual a V0. Então, essa é uma definição, né? Claro que eu posso, como eu expliquei antes, né, também dar uma definição em termos da coordenada espaço, né? E nós, então, escrevemos, né, que S é igual a S índice zero, é uma constante, é o espaço no instante de tempo t igual a zero, mais V0 vezes t.
E isto se aplica, por exemplo, quando eu tenho um veículo que se move ao longo de uma rodovia. É claro que a gente sempre fixa um espaço como sendo o espaço para o qual ele é igual a zero. Então, a gente sempre tem que recorrer, né, à escolha de uma origem dos espaços, né? Isso aqui eu tenho um exemplo onde a origem é no quilômetro -10. Isso é possível, né? Mas isso é uma questão de detalhe, né? Onde você escolhe a origem dos espaços. O fato é que os espaços são, nesse caso, ou são representados por funções afins. Então, tenho aqui a equação horária dos espaços, né? É uma função linear, né, do tempo, de forma que, veja, se aqui eu tenho um móvel no instante de tempo t1, e agora eu considerar um instante de tempo t2, decorrido o intervalo de tempo, existe uma variação da coordenada espaço. Essa variação é ΔS. E ΔS é proporcional, o fato é o seguinte, é que ΔS, né, é proporcional, e essa constante de proporcionalidade é V0 vezes ΔT. Portanto, como diria Galileu, a intervalos de tempos iguais, né, os espaços percorridos são iguais, ou as distâncias, né? Ou de outra forma, as distâncias percorridas ou os espaços percorridos são proporcionais aos intervalos de tempo necessários para percorrê-los. De forma que temos aqui uma outra definição, né? Ora, a gente costuma definir movimento progressivo e movimento retrógrado. Isso é uma definição geral. Ora, o movimento é progressivo se os espaços sempre aumentam com o tempo. Isso não é uma peculiaridade do movimento uniforme. Isso aqui vale sempre. E dizemos que o movimento é retrógrado se os espaços, né, se reduzirem à medida que o tempo passa. Estou falando das diferenças de espaços, né? Então, o movimento se dá no sentido decrescente dos espaços. São definições, né? E claro que se aplicam, né, a este caso, né? O que a gente gostaria de chamar a atenção é para o fato de que o gráfico dos espaços versus tempo, onde aqui a gente coloca o tempo, né? Veja, isso aqui coloca o tempo, e aqui eu coloco os espaços, né? Eu quis chamar a atenção apenas de que o gráfico de uma função polinomial de grau 1, uma função afim, muitas vezes a gente pode inferir algumas coisas a respeito do gráfico, né? Eu queria chamar a atenção para o espaço inicial, por exemplo, S0, né? O espaço inicial, aqui nesse caso, é igual a -2, porque é o espaço quando t é igual a 0. O espaço é igual a 0, por outro lado, nesse instante de tempo. Estou considerando o tempo em segundos. Então, por exemplo, nesse caso, aos 3 segundos, o espaço se anula. Ora, mas tem mais uma coisa curiosa. É que a gente pode determinar a velocidade calculando a tangente de um ângulo.
Então, eu posso considerar aqui um triângulo retângulo. Vamos construir esse triângulo retângulo para que não haja margem à dúvida, né? Então, vamos considerar esse triângulo retângulo aqui. Eu começo desse ponto, vou até o tempo igual a 7, né? E agora, a partir desse instante de tempo t igual a 7, eu vou construir uma reta até encontrar a curva aqui, né? Eu tenho aqui um triângulo, portanto, um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é igual a 90 graus, né? O fato é o seguinte: se isso aqui vale, na realidade, para qualquer intervalo de tempo, né? O que eu preciso fazer é isto: determinar essa distância, essa distância é ΔS para esse intervalo de tempo, essa distância é igual a ΔT, e olha só que facilidade, você pode construir qualquer triângulo retângulo. A velocidade, que é constante, ela é igual a ΔS dividido por ΔT. É claro que se você não gostar da ideia de considerar esse triângulo, você pode considerar qualquer um outro. Por exemplo, esse triângulo aqui, esse outro triângulo. Agora, a partir deste ponto, eu devo considerar uma reta paralela ao eixo dos espaços, né, até encontrar a curva em azul, né? E agora, de novo, você vai encontrar o mesmo resultado, né? ΔS dividido por ΔT. Uma outra definição é um movimento para o qual a aceleração escalar é nula. Uma outra forma de se definir o movimento uniforme, né? O fato é que o movimento uniforme não faz referência à trajetória. Então, você pode ter um movimento retilíneo e uniforme quando a trajetória é uma reta. Você pode ter um movimento elíptico ou um movimento circular, né? Porque no caso do movimento circular, tudo que você tem que considerar é que a trajetória é uma circunferência. De forma que, nesse caso aqui, né, eu tenho um movimento circular uniforme, porque a trajetória é uma circunferência. E ele é uniforme porque a velocidade se dá com velocidade constante. E com isso, então, demos uma pequena introdução ao movimento uniforme. Precisamos fazer alguns exercícios sobre o movimento uniforme.